Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender, como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance, como levar esse estudo para o longo prazo. Então, aproveitando o solzinho aqui, vamos gravar um vídeo para vocês. E é uma pergunta do Cleones, que mandou essa pergunta no meu WhatsApp. E eu até deixei ele no vácuo faz uns dias que ele mandou. Mas por quê? Porque eu resolvi gravar um vídeo para responder essa pergunta. Como estudar? Professor, como eu vou estudar atualidades nos concursos estaduais? E aí eu sempre digo que é problemático isso aí. Esse estudo de atualidades não tem muito o que fazer, não tem como resolver esse problema. Eu estou até com uma colinha aqui que eu anotei umas questões. Para mim, um dos concursos de atualidades mais vergonhosos que eu vi assim foi no último concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então, as questões de atualidades foram vergonhosas, porque como é que eu vou dizer, não estavam cobrando atualidades realmente do seu candidato, estavam tentando fazer uns pega-ratões aí, que ainda por cima, dando aquela impressão de um bairrismo barato. Então eu vou só para comentar para vocês aqui algumas das questões, todas elas eram assim, ó, de acordo com a notícia veiculada no dia X, no jornal X, e todos os jornais gaúchos, ou a Zero Hora ou Correio do Povo. E eu acho mais grave ainda quando nomeia o Correio do Povo, porque nem no Rio Grande do Sul o Correio do Povo é lido mais, né? Jornal já não é mais lido, né? Zero Hora ninguém mais lê, o pessoal vê as notícias na internet, dificilmente alguém pega um jornal para ler. Mas enfim, veja só essa questão aqui. Era a questão, ela dizia que de acordo com o jornal Correio do Povo, em 4 de 7 de 2017, e aí contava um pouco sobre Paixão Cortes, que é um ícone da cultura gaúcha. Mas nem o gaúcho direito sabe que o Paixão Cortes, por exemplo, é o sujeito lá que deu as formas do laçador. O laçador é uma escultura que fica perto do aeroporto de Porto Alegre. Então, isso aí não vai avaliar ninguém. E a outra é mais grave ainda, que a outra dava um médico, né, o médico gaúcho César Gomes, e tinha um outro nome, queria saber que eles queriam saber do Sérgio Gomes, e aí davam 5 alternativas. Primeiro, qual prêmio que ele tinha ganho, se ele era o primeiro ou segundo médico brasileiro a ganhar esse prêmio, né? Daí vinham as lacunas, e o ano relativo à pesquisa no qual ele ganhou esse prêmio. Então, o que acontecia? Primeiro, a primeira hipótese era até fácil, dava para fazer um descarte tranquilo, porque era para saber se o médico gaúcho ganhou o prêmio Nobel ou o prêmio Gardner. E eu nem sabia que existia o prêmio Gardner, e eu não sou nenhum aculturado. Mas enfim, né? Aí, de repente vocês conhecem, vão achar que o professor é ignorante, mas eu estou confessando minha ignorância. Então era para saber se ganhou o prêmio Nobel ou o prêmio Gardner. Como o prêmio Nobel é muito noticiado, como o prêmio Nobel, todo mundo que ganha prêmio Nobel aparece nos jornais, e como então quando é brasileiro aparece com muito mais destaque, e quando é gaúcho aqui, então não tem, né? Se fosse gaúcho aqui, ia passar o mês inteiro como capa da Zero Hora, né? Capa do Clique RBS, enfim. Então o candidato conseguia se tirar 2 alternativas daí, né? Tirava o prêmio Nobel, né? Então ficava com 3, e das 3 era muito difícil a pessoa acertar. Primeiro, saber se ele era o primeiro ou segundo médico que ganhou esse prêmio brasileiro. E aí, ele foi... Só um pouquinho, deu esse corte aí. Esse corte até vou deixar no vídeo, porque quando eu estou fazendo ao vivo não, eu estou fazendo sem cortes mesmo, assim, para dar mais espontaneidade para o vídeo. E esse corte foi quando eu falei, e aí... Até não devia ter falado de novo, aí acionou a Siri aqui, cortou o vídeo, mas voltando. Se ele foi o primeiro ou o segundo médico a ganhar esse prêmio. Eu até chutaria o segundo, até aí eu iria bem.
E aí depois era para saber se a pesquisa era em 2005 ou 1985. Eu acho que aí eu erraria, porque eu iria colocar 2005, porque ele ganhou o prêmio em 2015, né? Era o Pega Ratão, que aí por quê? Porque o prêmio é o Gardner e ele é o segundo médico a fazer isso, e a pesquisa é relativa ao ano de 1985. Então é uma questão impossível, complicadíssima da pessoa estudar com antecedência, saber estudar, né? Então as provas de atualidades, elas costumam ter esses problemas. Então o que eu aconselho para você que tem atualidades no seu concurso? Primeiramente é que mantenha-se um nível mínimo de informação, assim, lendo notícias, sabendo o que está acontecendo no mundo. Mas enfim, se a gente passar a ficar lendo o jornal todo dia, a gente está perdendo horas de estudo e dificilmente a gente encontra pessoas que têm horas e horas para estudar, né? O mundo não nos deixa ter horas e horas para estudar. Se a pessoa tem horas e horas para estudar, de repente se condicione a estudar a 1 hora por dia, ler sobre atualidades, mas essa não é a regra. A gente não tem muito tempo para estudar. Então o que eu faria? Eu faria uma grade de horários, um cronograma. Nesse meu cronograma eu ia contemplar as minhas horas de estudo de acordo com a quantidade de questões ou o peso da prova nessas questões. E ali, a partir dali, eu ia saber qual é o meu horário de atualidades que eu tenho. Normalmente vai ser um horário pequeno, porque uma prova de 60, 80 questões dificilmente pede mais que 5 ou 6 questões de atualidades. Em alguns concursos pode ser mais pesado, se for mais pesado você guarde um pouquinho mais de tempo para isso. E aí, quando for fazer o estudo de atualidades, faça questões de atualidades, questões da banca principalmente, saber se a banca é aquela banca sacana que prega pelo bairrismo, por questões de pega-ratão, né? Tentar entender a banca, né? Tentar fazer a questão entendendo a banca e não propriamente a questão da atualidades em si, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Desculpe, Cleones, pela demora, mas porque em vez de responder ali numa frase ou coisa assim, eu resolvi fazer um vídeo especial para todos vocês. E agora sim, né? Chegou a hora de clicar no gostei, no joinha, isso ajuda bastante o canal para que o YouTube posicione nossos vídeos, para que a gente cresça o canal, e essa é uma maneira de retribuir aí o tempo que o professor disponibiliza para você curtir um pouquinho, aprender um pouquinho mais, tentar algumas dicas. Às vezes essas dicas podem salvar vidas, sim, salvam vidas, porque salva uma questão ou outra de prova, pode ser tirada de uma dúvida, de uma dica, ou uma dica que pode ser preponderante para sua preparação. E é por isso então que eu peço joinha, peço um comentário, peço um agradecimento aí, compartilhe o vídeo com quem estuda e vamos junto aí, se inscreva se você não é inscrito e se for inscrito, clique clique no sininho e peça as notificações que toda semana a gente tem um vídeo legal para você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.